Olá, amigos do canal Ponto de Socialização. Nós vamos tratar nessa oportunidade é, do, das comemorações do centenário de Parelhas, isto é, dos primeiros 100 anos do município de Parelhas. Tá? Só acrescentando aqui que a gente tem que observar a fundação de um município e a emancipação política. Tá? A data convencionada, que é referência para a fundação do atual município de Parelhas, é o ano de 1856, meados do século XIX, tá? Quando chegaram a essa região os três primeiros ocupantes que se estabeleceram e criaram. Um deles, Félix Gomes, criou a Fazenda Boqueirão, que deu origem à atual cidade de Parelhas. Teve Sebastião Gomes de Oliveira, que se estabeleceu junto à Serra do Boqueirão, e o paraibano negro Cosme Luiz, que se instalou do outro lado, no local chamado Outro Lado do Rio, e se estabeleceu ali, ocupou e criou a comunidade quilombola de Rua do Grude, que é o atual bairro São Sebastião. Certo? Então, esses três primeiros foram os primeiros ocupantes do atual município de Parelhas. Então, eles se instalaram, progrediram, criaram suas fazendas, e a principal dela, a Fazenda Boqueirão, cresceu, se povoou, se transformou num povoado, e na virada do século XX já tinha a categoria de povoado, de povoação, que era a povoação de Parelhas. Como a gente está tratando só dos 100 anos, dos 100 primeiros anos, do centenário, então esses detalhes de como cresceu, a gente trata numa outra oportunidade. Nós temos vários registros iconográficos, fotografias, da evolução da povoação de Parelhas a partir da virada do século XX. Em 1922, por exemplo, foi comemorada o primeiro centenário da independência do Brasil, isto é, no dia 7 de setembro de 1922. Essa foto que aparece agora mostra as comemorações do centenário, primeiro centenário da independência do Brasil, exatamente na Praça Félix Gomes. Ainda dá para se ver aí na foto alguns coqueiros, algumas plantas remanescentes do pátio da Fazenda Boqueirão. A história de Parelhas sempre foi muito vinculada a questões religiosas, até porque na própria história, inserida na própria história, está uma epidemia de cólera que foi feita uma promessa na época e a São Sebastião, e essa epidemia desapareceu por volta de 1856. A promessa era para que fosse construída uma capela na Fazenda Boqueirão, em pagamento à graça alcançada por a epidemia de cólera acabar na região. Essa fazenda, essa capela, ela foi construída, o terreno doado pelo fundador Félix Gomes e construída por Cosme Luiz e Sebastião Gomes de Oliveira e mais algumas pessoas que chegaram. Nós temos aqui na foto já a capela construída, já ampliada, mas sem a torre. Tá? E depois, possivelmente nos anos 20, foi construída a torre da Capela de São Sebastião e passou a ser a matriz de São Sebastião. A segunda foto, por exemplo, mostra exatamente o mutirão de fiéis parelhenses ajudando a construir a torre da Capela de São Sebastião. Naqueles tempos era muito comum o trânsito
rural pela povoação. Eram cavalos, cargas, carros de boi. Nessa foto, por exemplo, nós temos um carro de boi carregando uma carga na conhecida Curva da Ponte, que hoje já é área urbana, mas naquele tempo era Curva da Ponte. Então, as atividades rurais elas eram muito presentes na povoação de Parelhas. Com o decorrer do tempo, havia na povoação, que depois passou a categoria de vila, ligada a Jardim Seridó, né? Havia um movimento comercial e social bem crescente através do intercâmbio comercial dos tropeiros, que nós já tratamos aqui nesse canal, que muito alavancou o progresso da vila de Parelhas. No início dos anos 40, já haviam ruas bem definidas, por exemplo, a Avenida João Pessoa, que a gente exibe nessa foto, Avenida João Pessoa ainda sem calçamento, sem nada, né? Que hoje é a atual rua Avenida Mauro Medeiros. Então, essa era uma paisagem urbana do centro da já então cidade de Parelhas. Também é muito presente a Praça Félix Gomes, porque ficou convencionado que seria o centro histórico de Parelhas. A Praça Félix Gomes aparece aí com o pavilhão, que era um monumento construído para abrigar festividades, solenidades, e foi construído ainda em 1932 pelo então prefeito Ageu de Castro. Esse era o pavilhão da Praça Félix Gomes. Também a rua Bernardino de Sena, que era paralela à Avenida João Pessoa, onde se vê nessa foto aí os sobrados pertencentes ao patriarca Bernardino de Sena. Essa rua é onde se instalava a Feira Livre nas segundas-feiras. Tá? Não era ainda pavimentada, era chão de barro. Também, até 1955, ao redor da Praça Arnaldo Bezerra não havia pavimentação. Era tudo chão batido, era barro mesmo. Então, nessa foto aí, a gente já vê os bares ao lado da Praça Arnaldo Bezerra, e percebe-se que a rua não era nem calçada ainda. Esse calçamento veio a acontecer em 1955, para no ano seguinte ser inaugurado com o centenário do município. Muito bem, final de 1955, já muitos preparativos para no ano seguinte, em janeiro, se comemorar os 100 anos de Parelhas, que foi o primeiro, evidentemente, o primeiro centenário. Né? Muitos eventos e construções marcaram essa efeméride parelhense. A começar pelo Clube Centenário, que foi um prédio construído pela comunidade na Praça Félix Gomes para servir de marco dos 100 primeiros anos de Parelhas. Daí o Clube Centenário. Nessa foto aparece a construção do clube, já em fase terminal, e bem na frente ainda estava o velho pavilhão, construído em 32. Já em plena comemoração, em janeiro, das festividades do primeiro centenário de Parelhas, houve um evento muito significativo, que foi o traslado da cruz do Cruzeiro dos Coléricos do século XIX. Então, essa cruz ela foi retirada do local onde estavam sepultados os coléricos, na estrada do Boqueirão, e foi trazida para a matriz de São Sebastião, onde está até hoje. Então, esse foi o momento do traslado do Cruzeiro para a matriz de São Sebastião. E ainda referente à paróquia de São Sebastião, foi colocada
uma estátua de São Sebastião em frente à igreja matriz. Nessa foto a gente vê os trabalhos de colocação da imagem no pedestal, que foi inaugurada em 19 de janeiro de 1956. Outra marca importante do ano do centenário de Parelhas foi a presença do escritor e pesquisador Câmara Cascudo em Parelhas. Existem vários registros dele, e aqui nessa oportunidade, pelo menos ele, em companhia de amigos, inclusive do então prefeito Florencio Luciano, aparece ele fazendo palestra no palco do Grupo Escolar Barão do Rio Branco e também inaugurando a estátua de São Sebastião. Tá? Esses flagrantes, e Câmara Cascudo passou o dia no dia 19 de janeiro de 1956. Para as comemorações do centenário de Parelhas, a Igreja Matriz de São Sebastião passou por uma ampliação da torre. Essa foto mostra a torre da matriz até 1955, quando não existia o relógio e alguns apliques na janela. Então essa foto aí é anterior à última ampliação que houve e existe até hoje na torre da matriz de São Sebastião. Bom, marcada por muita religiosidade da época, né? Temos aqui o flagrante de uma procissão durante a festa de São Sebastião, em que aparecem o então prefeito Florencio Luciano, o bispo Dom José Adelino, o bispo Dom José Delgado e autoridades da cidade e da região presentes a essa procissão durante as comemorações do centenário de Parelhas. E para finalizar, mostrar mais alguns registros, que foram vários, os Correios lançaram um selo a nível nacional comemorativo ao primeiro centenário de Parelhas. Nessa foto a gente reproduz esse selo que circulou em todo o Brasil através dos Correios. Inclusive nós temos em nossos arquivos uma folha com esses selos originais. Então, amigos, um breve relato sobre as festividades do primeiro centenário de Parelhas, que foi, repito, para ficar bem gravado, em janeiro de 1956. Então, amigos, se vocês gostaram do trabalho, é um trabalho, uma pesquisa crítica, uma pesquisa até para efeito escolar, efeito didático, para fins didáticos, vocês podem se inscrever aqui no nosso canal, que continuamente a gente está jogando temas sobre o memorial e a cultura de Parelhas e também sobre meio ambiente aqui no Seridó Oriental.